Graça e paz para todos, boa noite. Tá escurinho um pouquinho lá em cima, não estou vendo a galera. Paz para o teu coração em cima também. Agora estou vendo. Vamos orar ao Senhor, dando graças a Ele, por teu Espírito Santo que habita em nós, pela honra, pelo privilégio de sermos seus filhos, pela alegria de poder expressarmos ao Senhor coletivamente como igreja, com a garantia da tua presença, com a garantia da sua manifestação. Sei que o Senhor já começou a fazer algo aqui desde o princípio, mas Deus é uma fonte inesgotável de bondade, de amor, e Ele tem mais para fazer. Amém? Tem mais para fazer por nós e através de nós. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, louvamos a Ti, Senhor. Agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração por toda herança, todo bem que temos recebido de Ti. Agradecemos a Ti pela honra, pelo privilégio de podermos, ó Deus, participar de um momento como esse, de estarmos inseridos, Senhor, num contexto de tanta riqueza espiritual, de tanta bênção para nossas vidas. Pai, essa é uma prova incontestável do Teu grande amor por nós. Nós queremos Te agradecer porque vivíamos solitários. Hoje nós temos uma família, vivíamos angustiados, fomos consolados, vivíamos, Senhor, atemorizados, oprimidos, com medo da morte. Encontramos em Ti a vida, não só a vida, mas a vida eterna, e nós Te agradecemos, bendizemos a Ti, Cordeiro de Deus, Salvador, Senhor, Príncipe da Paz, nosso guia, nossa água, nossa vida, nosso pão, nosso tudo. Louvamos a Ti. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração, manifesta a Tua vontade através da Tua palavra, ó Deus, responde indagações, liberta corações, em nome de Jesus, alcança vidas, que pessoas nessa noite sejam plenamente convencidas pela Tua palavra, ó Deus, de confessar e reconhecer a Ti como Senhor e Salvador das suas vidas, porque o Teu amor de fato nos envolve, como diz o apóstolo Paulo, Ele não só nos envolve, mas Ele nos constrange, porque como pode um Deus imaculado, um Deus eterno, todo-poderoso, olhar para nós pecadores e se importar conosco, e se importou conosco de tal forma, que deu seu Filho para morrer por nós, para que fôssemos salvos e tivéssemos vida. Louvado seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome, a Ti toda a honra, toda a glória, no nome de Jesus Cristo, amém, amém. Senhor, bendito o Teu nome, Pai, bendito o Teu nome, amém. Queridos, essa semana nós tivemos uma semana com um mix de emoções. Nós começamos a semana com a notícia do falecimento do pai do Leandro Primo, ali na frente. Não sei quantos tiveram ciência disso. Tivemos também essa semana o falecimento da Liane, filha do Maron, irmã do Rafael Maron, aquele jovenzinho carismático, que volta e meia está aqui entre nós. Foi algo também forte para nós. Estivemos diante do Senhor orando, e eu estou dizendo isso para que animar os irmãos, ou desafiar você a orar por essas duas famílias, a família do Leandro Primo e a família do Maron. E ontem nós celebramos o casamento do Felipe e da Paula, momento esperado, orado, né? Momento assim realmente muito edificante, muito tremendo diante de Deus, em ver mais uma vez a fidelidade de Deus, a bondade de Deus. Realmente foi um momento, como sempre na celebração dos casamentos, mas foi um momento que me edificou muito, e creio que todos que estavam lá. E essa foi a nossa semana, né? Um mix de emoções tristes, emoções boas, e o Senhor segue sendo Deus. Então quero pedir a vocês que estejam orando pela família do Maron, estejam orando também pela família do Leandro Primo, amém? Louvado seja Deus. Bom, queridos, o declínio espiritual, seja um declínio espiritual coletivo,
um declínio espiritual individual, para nós, né, especificamente para mim, é sempre um motivo de reflexão e motivo de oração diante de Deus. Quando eu olho para uma pessoa, vejo essa pessoa declinando espiritualmente, inevitavelmente eu fico muito reflexivo, consequentemente eu vou para Deus, começo a orar a Deus, buscar o Senhor, e essa questão ela fica mais forte quando se percebe um declínio coletivo, quando não é apenas uma pessoa, você começa a enumerar algumas pessoas ou um determinado grupo, e à medida que eu reflito sobre esse tema, declínio espiritual, mais eu me convenço que uma das principais razões desse quadro é a apostasia do amor. Talvez para alguns essa palavra apostasia não é uma palavra muito comum, mas para a maioria eu acredito que a maioria tem entendimento do que é uma apostasia, mas bem objetivamente, apostasia é desvio, apostasia é queda, apostasia é retirada, apostasia é deserção. Abra a tua Bíblia, 1 João capítulo 4, verso 18, vamos compartilhar um pouco sobre o amor de Deus, sobre a apostasia do amor. Que o Espírito Santo socorra pessoas nessa noite, que o Espírito Santo te guarde, que você venha, guarde a tua vida de viver esse quadro tão crítico, tão prejudicial, que é a apostasia, desse tema tão essencial, que é o amor. 1 João capítulo 4, verso 18, vamos ler o 18 e 19, 18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vou destacar uma frase aqui, do verso 18, diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. A expressão que eu quero fixar é essa: ora, o medo produz tormento. Repita comigo, diz: o medo produz tormento. Repita outra vez: o medo produz tormento. Há uma outra tradução que, ao invés da palavra tormento, está a palavra castigo. Então nós podemos traduzir também assim: ora, o medo produz castigo. O texto conclui dizendo que quem teme não é aperfeiçoado no amor. O que nós vemos nesse texto é que medo e amor são duas coisas contrárias. Medo e amor são palavras antagônicas, elas não se combinam, elas não coexistem, elas não andam junto, e é isso que nós estamos vendo aqui no texto. E o medo é uma palavra, é um termo conhecido aí também, é uma palavra que no original significa phobos, e essa palavra phobos no original, ela também pode ser traduzida como o que causa fuga. O amor, original phobos, pode ser traduzida também como aquilo ou o que causa fuga. Isso faz sentido. Quando nós vemos alguns textos, algumas histórias das Escrituras. O que aconteceu com Adão após pecar? O texto diz que Adão ele fugiu. Adão ele se escondeu de Deus por uma razão. Ele teve medo. Quando o Senhor procurava Adão, assim que ele pecou, e ele começou a perguntar: Adão, onde você está? Ele começou a procurar Adão pelo jardim,
E Adão responde ao Senhor, ele diz: olha, eu tive medo de ti, e eu me escondi, porque eu pequei, porque eu fiz o que não deveria, eu desobedeci, e o medo passou a tomar conta da minha vida. E quando o medo se instalou, o texto diz que Adão, ele se escondeu. O servo daquela conhecida parábola dos talentos, aquele servo que recebeu 1 talento, e ele não fez o que o Senhor ordenou que ele fizesse, porque quando o Senhor entregou 1 talento, 2 talentos, ele entregou na expectativa de que esse talento fosse bem administrado, de que esse talento fosse multiplicado. Mas esse servo que recebeu 1 talento, ele não negociou esse talento, ele não multiplicou, ele não negociou esse talento. Esse fato está em Mateus 25, especificamente verso 24 e 25, o texto diz que ele não negociou o talento, não multiplicou o talento, ele enterrou o talento, porque ele teve medo. Ele falou assim: olha, eu julguei que o Senhor fosse um homem severo, eu julguei que o Senhor fosse um homem duro, e porque por causa disso eu tive medo e enterrei na terra o talento, eu não negociei, eu não multipliquei o que eu havia recebido das suas mãos, e o Senhor o julgou por essa condição. Pedro foi o único que viveu essa proeza, teve a oportunidade, a experiência de andar sobre as águas, e ele andou por um pouco espaço, alguns metros, e logo depois Pedro, que estava naquela condição assim, sobrenatural, tremenda, ele começou a naufragar. E por que Pedro começou a naufragar? O texto diz que Pedro começou a naufragar, está em Mateus capítulo 14, nos evangelhos. Ele começou a naufragar porque ele falou: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até a ti. E o Senhor fala: vem. E Pedro sai do barco e começa a andar por sobre as águas. E o texto diz que num determinado momento, Pedro começou a observar a força do vento, ele começou a perceber o vento tocando, batendo no seu corpo, e ele teve medo do vento, e ele começou a naufragar. Então nós vemos nas Escrituras, em alguns textos das Escrituras, o efeito negativo do medo em nossa vida. E o que João está dizendo aqui, é que aquele que é aperfeiçoado no amor, ou aquele que recebeu, que vive o amor genuíno, ele não tem medo, porque o amor aperfeiçoado, o amor que vem de Deus, o amor genuíno, ele lança fora todo medo. Amor e medo são palavras que não se combinam. Quando o medo se instala, nós começamos a experimentar algo negativo, nós começamos a sofrer danos, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Por isso que o adversário, ele promove tantos medos, tantas modalidades de medo, e quando o inimigo começa a trabalhar e promover o medo na vida das pessoas, ele tem como objetivo principal obstruir o amor, fazer com que o verdadeiro amor não flua em nós, e não flua através de nós. Nós estamos num tempo de muitas fobias nas relações pessoais, não dá para enumerar os tantos medos que têm acometido a vida das pessoas, mas eu quero falar assim objetivamente sobre o phobos, o medo nas relações pessoais, na vida da igreja, no relacionamento familiar. Então nós podemos enumerar alguns medos que são extremamente nocivos ao amor de Deus em nossa vida. Bom, um deles, o medo de dizer a verdade e ser rejeitado. Então a pessoa está preocupada em sempre passar uma boa impressão de si, mesmo quando isso não é verdade. Então as pessoas ficam com medo de dizer a verdade e falar uma verdade. A verdade liberta, a verdade é um instrumento de libertação poderosa. Então, mas
há um medo de falar a verdade. Medo de falar a verdade, ser rejeitado, medo de falar a verdade, perder, medo de falar a verdade, ser agredido, medo de falar a verdade, mas é o contrário. Quando nós falamos a verdade, nós temos alguém poderoso, infalível, que se levanta em nosso favor, mas muitas pessoas estão deixando de desfrutar o amor de Deus, o verdadeiro amor, de ter uma vida aperfeiçoada no amor, porque tem medo de dizer a verdade. Então, como o amor de Deus pode ser aperfeiçoado em nossa vida, ou na vida de qualquer pessoa que vive em dissimulação, que vive em trevas, como esse amor tão essencial, tão fundamental para a nossa vida, como ele pode ser aperfeiçoado em nós, quando nós vivemos em trevas, escondendo a realidade daquilo que realmente nós somos, ou quando nós vivemos em dissimulações. Então, esse é um medo. Tiago 5,16 diz: confessa as culpas uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. Tem pessoas que estão cronicamente enfermas, porque ainda não puxaram o gatilho da cura, e o gatilho da cura é a confissão, e nós atestamos isso pela palavra e pela ciência. O você falar o que sente, falar a verdade, é libertador, traz leveza para a alma e para o espírito. Então, confessa as culpas uns aos outros, e quando há confissão, há uma resposta, e a resposta é oração. Então, quando nós confessamos e recebemos esse retorno, nós somos curados. Provérbio 28,13 diz que aquele que oculta as suas transgressões, aquele que encoberta, ele diz que jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, ele vai alcançar misericórdia. Mas o medo de dizer a verdade, o medo de ser rejeitado, isso faz com que o amor de Deus não seja aperfeiçoado em sua vida. Há um outro medo recorrente, que é o medo de confiar, o medo de se entregar e o medo de se decepcionar novamente. Tem pessoas que não querem casar mais, porque foi repudiada, sofreu, quando ela depositou toda a tua confiança na outra pessoa, crendo que poderia viver uma realização assim, uma vida conjugal, ela se decepcionou. Então ela vira uma ativista, uma defensora da possibilidade de uma aliança conjugal. Então, há esse medo de confiar. Olha, eu abri meu coração para alguém e essa pessoa expôs aquilo que eu falei. Então, por causa disso, eu não vou mais praticar o que Jesus está mandando eu praticar. Confessa as culpas uns aos outros. Eu não vou confessar um mandamento apostólico, porque eu me decepcionei com alguém. A pior coisa que tem é a gente generalizar aquilo que é particular, aquilo que foi uma exceção. Eu pego daquela exceção, da excepcionalidade, e faço com que aquela excepcionalidade, aquela exceção, se torne uma regra agora para a minha vida. O mandamento permanece. Alguém te decepcionou, traiu tua confiança, o mandamento permanece. E o mandamento é: confessa as suas culpas uns aos outros, ore uns sobre os outros para serem curados. O mandamento permanece. O mandamento, ele não se anulou por causa disso. E quando nós deixamos de confiar, abrir o nosso coração, confessar nossas culpas, sermos verdadeiros com nossos irmãos, com quem quer que seja, nós obstruímos o amor, porque amor e medo não se combinam. Amor e medo são palavras, condições contrárias, antagônicas, não se compatibilizam. Medo de confiar e se entregar. Quando nós vivemos o verdadeiro amor, nós tentamos quantas vezes for preciso. Você viu a medida para perdoar?
Qual é a medida para perdoar? Qual é a medida para perdoar? Quanto? Quanto? 70 vezes 7. Tem gente que não aguenta 2. Fala, tudo bem, a primeira vez chorei muito, Deus sabe o que eu passei, te perdoei. De novo? Não, perdoo, mas não perdoo. Que isso? O mandamento do perdoar não liberta o outro, liberta você. Então, todas as vezes que forem necessárias, nós precisamos perdoar quem nos ofendeu, porque o verdadeiro amor não teme. Quem é aperfeiçoado no amor, o medo é lançado fora. No verdadeiro amor, nós tentamos, quantas vezes for preciso, amém ou não amém? Quantas vezes for preciso, nós tentamos. Que isso? Você fala isso com base em quê? Bom, 1 Coríntios 13, 8, diz assim, o amor jamais acaba. Repita comigo, diz o amor jamais acaba. Diz outra vez, o amor jamais acaba. Então, se alguém trair tua confiança, você deixa de ser transparente, você deixa de praticar os mandamentos das Escrituras, porque você teve essa excepcionalidade na tua vida. Quando alguém trai a tua confiança, o amor de Deus que foi derramado em teu coração pelo Espírito Santo, ele acaba? Acaba ou não? Não. O amor jamais acaba. Jamais acaba. Porque o nosso amor é aquele amor que estava no roteiro da novela. E quando terminou aquela, entra outra novela, aquele amor acabou, vamos ver que amor vem agora. Não, o nosso amor é eterno. O nosso amor foi derramado em nós pelo Espírito Santo, e esse amor é Cristo em nós, a esperança da glória. Não somos guiados pelo que sentimos, nem por filosofias humanas, nós somos guiados pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor. O amor, ele jamais acaba. E Jesus nos ensinou isso, não só com suas palavras, mas nos ensinou com sua vida. Jesus tinha um discípulo muito amado, muito íntimo, muito próximo, dentre os outros 11, o nome desse discípulo conhecido era Pedro. E Pedro foi advertido, ele fez uma declaração de amor para o Senhor, fez um voto de confiança, de fidelidade, e o Senhor falou assim, trazendo para o nosso vocabulário, dizendo, menos Pedro, porque o que você está dizendo para mim, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então ele foi advertido pelo Senhor, de que ele o negaria, e Pedro negou o Senhor, a Bíblia diz que quando o galo cantou, ele lembrou daquela advertência, a Bíblia diz que Pedro entrou pela noite escura, e ele chorou amargamente. Pedro negou Jesus, Pedro negou a sua fé, Pedro foi acompanhando aquele evento ali da crucificação de Jesus, ele foi acompanhando assim de largo, de longe, e ele se assentou próximo assim a um grupinho, próximo a uma fogueirinha, e alguém falou assim, esse cara tem uma característica de seguidor de Cristo, e perguntou para ele, tu é um dos tais? Ele falou, não tem nada com o seu discípulo não. Negou a fé, negou o Senhor. Quando ele caiu em si, ele falou, eu vou pescar. João capítulo 21 descreve essas histórias que eu estou falando. Ele disse, eu vou pescar. Sabe o que significa essa palavra, vou pescar? Eu desisto, eu jogo a toalha, não dá mais para mim, essa coisa de ser discípulo, andar, ser fiel, não dá para mim. Eu cheguei a ser o cúmulo do absurdo, eu cheguei a um ponto
que eu não dá nem para ser chamado pelo dedo discípulo. Então ele disse: eu vou pescar. E apesar da decepção que Jesus passou com Pedro, Jesus sinalizou para ele um recomeço. Quando após a ressurreição, Jesus encontra com Pedro na praia. Quando ele encontra com Pedro, ele provê o peixe. Eles lançam a rede aí do lado que ela vai vir, cheia de peixe. Eles lançam a rede ela vem cheia de peixe. E após isso, Jesus chama Pedro, os que estavam com ele, para o calorzinho de uma fogueira. Ele come pão com eles, come peixe. E naquele contexto assim tão íntimo, literalmente caloroso, Jesus reintegra Pedro para a sua equipe pastoral. No verso 17, quando ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Eu te amo, tu sabe que eu te amo. Eu dei mole, eu vacilei, não sou digno de ser chamado discípulo, mas eu te amo. E Jesus diz: Pedro, apacenta minhas ovelhas. No amor de Deus há sempre um recomeço. O amor que procede de Deus, verdadeiramente de Deus, ele não tem ponto final, ele é eterno. Nós tentamos quantas vezes for necessário. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu acredito nesse amor. Porque eu oro a Deus a cada dia para que Ele mantenha dentro do meu coração vivo esse amor, apesar de mim. Porque nós somos tentados a olhar e falar assim: não, vamos colocar um pouquinho mais de restrição. Mas não foi esse modelo que Jesus deixou para nós, e não é esse padrão de amor que um dia foi derramado plenamente em nosso coração pelo Espírito Santo. É em Cristo, por causa do amor do Senhor que foi derramado em nossos corações, há sempre o recomeço. Amém ou não amém? Há sempre o recomeço. Nós temos que tentar quantas vezes forem preciso. Libera amor, libera amor, libera amor. O que aconteceu com Moisés? Moisés subiu na presença de Deus, recebeu as tábuas da lei, escrita em pedra, e ele desceu. Quando ele desceu, o povo estava fazendo o quê? O povo julgou que ele estava demorando e foi adorar um bezerro. Fizeram um bezerro, um ídolo, e começaram a adorar aquele ídolo. Moisés ficou indignado, e ele quebrou aquelas tábuas. E Deus reprovou Moisés, e o Senhor puniu aquela conduta de Moisés, dizendo: você não vai entrar na terra. Mas o Senhor deu a ele a oportunidade de voltar ao monte, no mesmo lugar, e escrever uma nova pedra. Deus é um Deus de recomeço. Quando o pródigo foi embora, quantos lembram da história do pródigo, hein? O jovenzinho vigoroso, olhou para o pai e falou assim: pai, estou querendo mais ficar nessa casa. Como diz a galera aí, ele falou: vou meter o pé, dá-me parte da minha herança que eu vou embora. Ele foi. Diz que quando ele estava distante, longe do pai, ele dissipou todos os seus haveres, caiu em si, comeu alfarroba de porco. Essa história aí que a gente aprende desde pequenininho. Gastou tudo e ele voltou para o pai. E a Bíblia diz que o pai o avistou de longe. Olha, esse texto ele me cativa tremendamente, porque você tem, dentre tantos outros textos das Escrituras, um texto que mexe comigo, que mostra a imensidão do amor de Deus. É esse texto. Um filho que fez o que fez, deliberadamente deixou a mesa, o calor, o aconchego do pai, foi embora. Mas a Bíblia diz que o pai o avistou. O pai que o avistou, no meu entendimento, era aquele pai que ficava da janela esperando o filho. Cara, cadê esse menino, meu irmão? Menino louco, foi embora. O texto diz que quando ele viu, ele não esperou ele chegar, ele correu até o menino, ele o abraçou, ele o beijou, ele colocou anel no seu dedo, ele fez festa. Deus é amor, amém ou não amém? Deus é amor ou não é, irmãos? Quantos tem provado do amor de Deus aqui? Você fez para merecer, não fez? Fez para merecer? Fez nada. Nós merecíamos um fogo fedido a enxofre, isso que nós merecíamos. Mas o Pai olhou para nós, através de Jesus.
Ele nos inseriu na sua família, no seu plano, nos fez a herança bendita dele. Isso é amor de Deus, e esse amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Tem gente que tem medo de se aliançar com Cristo e não ter condição de permanecer, não conseguir permanecer. Vou pensar mais um pouco, eu fico com medo de repente eu sim me aliançar ou me realiançar com Jesus e voltar para o mundo, medo e amor não se combinam. Romanos 8,14 diz que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eu estava recém-convertido, tinha um barzinho que eu gostava muito, que o barzinho não tinha só cachaça, entendeu? O barzinho também tinha uma questão assim cultural, tinha exposição, um papo legal. Eu sempre ia lá tomar um negócio e assistir, ver umas artezinhas que eram expostas lá. E aí eu me converti, eu fiquei pensando, falei, cara, eu vou para lá, não vou beber, não vou me deixar levar por aquelas conversas que não tem nada a ver, mas vou apreciar a exposição cultural lá. Falei, isso mesmo, eu vou. Aí saí, eu andava com uma bolsinha de couro, alguns aqui devem lembrar, né? Aí botei a Biblinha na bolsa e fui. No meio do caminho, o Espírito Santo falou comigo claramente: você ainda não está pronto para retornar àquele lugar. Volta para a comunhão com os irmãos. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, qual é a possibilidade de nós voltarmos a Lodebar? Qual é a possibilidade de nós voltarmos para o lugar do cativeiro, para o lugar da derrota? Quem volta para o cativeiro, para o lugar da derrota, não é guiado pelo Espírito de Deus. Como eu vou temer me aliançar com Deus, me realiançar com Deus, se Ele diz que Ele me dá uma dádiva, e uma dádiva que me guia a toda a verdade? O amor de Deus lança fora todo medo. Quantos são guiados aqui pelo Espírito Santo? Quantos já não ouviram o Senhor falar assim, você está andando, sendo do rio, diz assim, vai por aqui, vamos por aqui, é mais perto. Não, estou sentindo de ir por aqui. Vamos por aqui, não, vou por aqui. E depois você vai saber que algo aconteceu ali, que se você tivesse ido, você teria sido vitimado. Fernandinho falou comigo outro dia, Samuel estava voltando do Rio, com um irmão, o Ângelo, né? E ele falou, o carro furou o pneu, assim, do nada. Ficamos ali um tempo consertando o carro, o pneu do carro. E aí, assim que terminou o conserto do pneu, nós fomos embora e soubemos que houve um arrastão. Ou seja, se não tivesse furado o pneu, poderiam estar no meio do arrastão. Talvez poderiam estar aqui. Os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E isso é bacana, isso é maravilhoso, maravilhoso. Não tem como ficar perdido e nem entrar na furada, porque o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Tem gente que tem medo de ser generoso com as pessoas, tem medo de honrar a Deus, porque teme faltar para si. Eu tenho uma pergunta: como ser próspero sem semear? Como você recebe à medida que você está com o coração fechado para dar? O gatilho da prosperidade é na proporção que nós nos doamos. Quanto mais você abraça, mais você é abraçado. Quanto mais você ora, mais você é orado. Quanto mais você busca, mais você é buscado. Quanto mais você beija, mais você é beijado. Quanto mais você semeia nas pessoas, em generosidade, em bens, você vai ter também.
Quanto mais você semeia no reino de Deus, mais você vai ter. Mas há pessoas que não têm, porque tem medo de faltar. E ao contrário, quanto mais você semeia, mais você tem. Não existe amor sem relação pessoal. O amor é desejar o bem. O amor é se envolver com o próximo. O amor é servir. O amor é se dedicar ao outro incondicionalmente. E esse amor que eu estou definindo aqui é o amor ágape. É o amor divino. É o amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, conforme está registrado lá em Romanos 5:5. O amor não é um sentimento, amém ou não amém? Estou sentindo tanto amor. Não, a gente sente amor, lógico. Sentimos amor. Não é nem para descrever muito bem, né? Nós sentimos o amor. Mas o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. O amor é o próprio Cristo habitando, residindo em nós. Quando nós tememos amar, nós não manifestamos mais esse amor. Quando nós tememos amar, nós não manifestamos mais a Cristo. Eu não me abro mais, eu não confesso mais. O irmão me procurou, disse que estava necessitado, eu dei 2 quilos de feijão, 2 quilos de arroz, 2 quilos de angu, e dei R$50. Ele deu o mantimento que eu tive, e comprou supérfluo com dinheiro. Fiquei decepcionado, não dou mais, não ajudo mais. Amor não é um sentimento, amor é uma pessoa. Quando tememos amar, quando obstruímos o amor, nós estamos distantes de Cristo. Nós deixamos de contemplar a Cristo. Quando tememos amar, não há outra definição do que essa. Nós estamos distantes de Cristo. Projeta, por favor, aqui, meu querido, 1 Coríntios capítulo 13. Esse é um quadro crítico que nós falamos inicialmente, chamado apostasia do amor. Desviou-se de Cristo, tem cara de crente, carrega a Bíblia, conhece os hinos todinho, dá a paz do Senhor, mas o coração está longe do verdadeiro amor, que é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 13, para a gente ganhar tempo, vai para o 4 aí, põe no projeto 4. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece. Pode ir. Não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. 6. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Escuta uma coisa, volta o verso 4 ali novamente, verso 4, vamos fazer uma interação, verso 4, vamos fazer a interação, você vai ler com convicção, entendendo que o amor não é um sentimento, amor é uma pessoa. Verso 4, 1, 2, 3. Escuta aqui, quando você lê 1 Coríntios 13, o que você está lendo ali? Pode deixar ali, por favor, querido. Conota uma pessoa, um sentimento. O amor. Que amor é esse que é paciente? É gente. Gente. É pessoa. Que amor é esse que não arde ciúme? Que amor é esse
que não se ensoberbece. Pessoa, diz comigo, Jesus é amor. Diz uma coisa, Jesus é amor. Diz outra vez, Jesus é amor. Onde está Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Onde está Jesus? Jesus está em você. Jesus não é temporal, Jesus é eterno. Então o amor jamais acaba. Jamais, jamais acaba. Eu não estou sentindo, o Espírito Santo derramou em minha vida Jesus Cristo. Eu lembro da canção, Deus está aqui, bem dentro de mim, uma vida que não tem mais fim, uma morada eu sou do eterno Deus, tua vida em mim habitou. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Faz assim, amor paciente, que isso? Paciente, amor bom, benigno, amor que não arde ciúmes, amor que não se ufana, não se ensoberbece, não é um sentimento, não é energia positiva, estou sentindo uma energia do amor tomando o ambiente. Energia é Jesus, o nome mais lindo que essa humanidade já ouviu, a pessoa mais fantástica, mais magnífica que pisou nessa terra, é uma pessoa, Jesus Cristo. Quando não amamos, nós perdemos a identidade. Amém ou não amém? Repita então essa afirmação comigo. Quando não amamos, perdemos a identidade. 1 Coríntios capítulo 13, 2, projeta por favor. Última frase. Se não tiver amor, repita de novo, se não tiver amor, aí, é forte, não é não? Olha aqui, você já viu a expressão assim? Cara, não sei o que está vendo com fulano aí, sem expressão, entendeu? Sem expressão, você está apagado. Eu vi até um susto, encontrei fulano, está apagado, sem expressão. O que essa frase quer dizer? Perdeu a identidade, perdeu o brilho de Cristo no seu rosto, perdeu a luz dos olhos, perdeu a manifestação do amor. Se não tiver amor, nada serei. Tu pode ter nome aí, sobrenome da alta casta, high society. Tu pode ter aí uma coleção de canudos. Se não tiver amor, não é nada. Não é nada. O que traz para a nossa vida sentido, referência, é o amor de Deus que foi derramado pelo Espírito Santo. E esse amor tem um nome, Jesus Cristo. Quando nós obstruímos o amor, nós perdemos a nossa identidade. Não se fica mais à vontade na comunhão, a comunhão é seletiva, não se olha mais no olho, não tem amor, não se manifesta mais o amor agrega, o amor atrai, o amor é imã. Não se fica mais à vontade na comunhão, não frutifica mais. Porque o que atrai uma pessoa a querer caminhar conosco é o que elas veem em nossa vida. Há pessoas que para mim elas não precisam dizer muita coisa, basta contemplar que você vê Jesus nelas. Você fica olhando e você vê Jesus nelas. Eu abracei um irmão conhecido, muito querido, chamado Jorge Midian.
a última vez que estivemos com ele em Curitiba. E eu, olhando para aqueles olhos assim, azuis, bonito, tem uma beleza física, mas o que atrai é o amor de Deus que se manifesta no olhar, nas palavras, num abraço, num beijo. Quando, por medo, o amor é obstruído, perde-se a identidade. E se perde a identidade, não se frutifica mais, o brilho começa a se apagar. Quando se obstrui o amor, nós começamos a viver tormentos e sofrimento. 1 João 4,18, parte 4,19 diz, 4,18 diz, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Diz, ora, o medo produz tormento. Repita de novo comigo, diz, o medo produz tormento. Toda vez, o medo produz tormento. Faz assim comigo, assim, profeticamente, fora todo medo. Porque produz tormento. Traduz tormento aí. O medo produz tormento. Tem gente sofrendo no físico, sofrendo no espírito, sofrendo nas emoções, porque desistiu do amor. Se você desiste do amor, a consequência é o tormento. A outra tradução é castigo. Diz para a pessoa que está ao teu lado, vale a pena amar. Nós não precisamos de razão, nós não precisamos de sentimento, nós já temos o suficiente para amar, ou não temos? Amém? Mas entendeu? Só Deus aqui dentro aqui. Seu irmão que falava comigo, ele estava tão decepcionado com ele mesmo, ainda bem que era com ele mesmo, graças a Deus, a conversa não prolongou muito, porque ele estava na raiz do problema, ele batia no peito assim, ó, uma força, rapaz, o cara vai afundar o peito. Falei, mas eu batia assim no peito. Você não depende do seu sentimento para amar. Hoje eu não estou para amor. Não estou para amor hoje. Você não depende da tua vontade, porque a tua vontade um dia você entregou a Jesus. Você não se manda mais. Você se manda? Você se manda? Você foi comprado. Por preço você foi comprado, não foi dólar, não foi euro, a nossa vida equivale ao sangue precioso de Jesus Cristo. Por preço foste comprado, disse o apóstolo Paulo, glorificai ao Senhor com o vosso corpo. Então nós não somos guiados por sentimento, nós não dependemos de sentimento, nós não dependemos de circunstâncias. Cristo em nós é suficiente para nós amarmos ao próximo. Cristo em nós é suficiente para nós expressarmos o amor através da nossa vida. Cristo em nós, porque Cristo é o quê? Cristo é amor. Ele é amor, não é um sentimento, uma energia. Ele é amor. E esse é o motivo para a gente amar o nosso próximo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Já estou terminando. O que Jesus viu em nós para dar o que Ele tinha de mais precioso? O que Ele viu em nós? Isso que Deus nos amou de tal maneira, que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo diz que esse amor constrange, porque Ele nos deu Jesus quando nós éramos pecadores, nós não merecíamos. Jesus morreu por nós, nós não merecíamos aquele sacrifício de amor. Cristo em nós é o motivo para não obstruirmos o amor. Jesus preparou uma ceia, na ceia Ele colocou ali os 12, a última grande ceia, e na ceia tinha um traidor. Jesus sabia ou não que ele era traidor? Ele já sabia antes ou não? Por que Ele não tirou da mesa logo então? O traíra não senta aqui comigo não, sai fora.
Não vou dedicar o meu amor eterno, ágape, para uma traíra dessa. Jesus sentou com ele na mesa em grande estilo, falou: um de vós vai me trair. Ele denunciou o pecado, a corrupção do coração na intimidade, na tua mesa. Cristo em nós é o motivo suficiente para manifestarmos o amor a quem quer que seja, onde quer que seja. O amor de Deus lança fora todo medo. Eu quero encerrar lembrando uma frase do Franco. O Franco pautou um ensino sobre esse amor incondicional de Deus, um estímulo a nos entregarmos ao amor sem medo, sem medo. E ele usa uma frase forte, que essa frase me acompanha já por muitos anos, quando ele diz assim: é melhor morrer esfaqueado pelas costas do que viver desconfiando. O amor tudo crê, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Eu quero viver no meio de um rebanho com diversidade de condição de ovelhas. Quero viver num mundo cheio de cobras e escorpiões. Às vezes também tem umas cobrinhas e escorpiões no meio da igreja, mas jamais eu quero obstruir o amor de Deus na minha vida, porque à medida que obstruímos o amor, não seremos aperfeiçoados por Deus. Nós só seremos aperfeiçoados por Deus quando manifestarmos o seu amor através de nós. Que seja assim. Projeta aqui, por favor, para a gente terminar. Salmo 56. Davi está falando de temores, assédios espirituais, perseguições. Verso 4, ele está descrevendo esse drama da traição. Ele está descrevendo o drama da espreita. Olha esse salmo aí, ele fala que as palavras são torcidas, os inimigos espreitam e tal, e ele diz assim: em Deus, em cuja palavra exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei o que me pode fazer o mortal. Ou seja, tem gente me espreitando, estão tramando contra mim, estou falando as palavras na boa, estão torcendo tudo, o negócio está feio. O que ele podia falar? Vou ficar na minha, vou viver no meu mundinho, vou ser bem seletivo com os irmãozinhos. Ele diz: em Deus cuja palavra exalto, nesse Deus eu ponho minha confiança, não temerei o que me pode fazer um mortal. Põe aí, segue esse salmo aí, põe no verso 5. Vê o 12. Volta para o 4, terminar com ele. Volta para o 4. É exigir demais no mortal, né? Que viveu todas aquelas emoções da semana. Foca ali. Foca. Ali. Foca. 1, 2, 3. Amém. Não canta a canção aqui, até que o Senhor venha. Eu não vou calar, né? Não vou calar, vou prover, até que o Senhor venha. Ame. Se você me falar: eu tenho medo, eu vou dizer para você: o amor de Deus não está aperfeiçoado em ti ainda. O amor de Deus lança fora todo medo. Hoje é a noite de recomeçar. Deus pode restituir tua família. Deus pode, Ele quer restituir tua família. O Senhor pode restituir suas amizades. O Senhor pode restituir a tua história ministerial. Deus pode restituir.
Deus pode restituir a tua relação discipulador-discípulo. Só pode restituir a paternidade espiritual à tua vida. Ame, não obstrua o amor. Quem é aperfeiçoado do amor não teme, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não vou calar, não vou deixar de amar até que o Senhor venha. Cuidado, tem punhal aí. Ame, leve para a mesa e trate no olho. Hoje é dia de você restaurar a tua identidade no corpo. Tira essa carinha cinza, que a tua vida resplandeça como luzeiro em meias trevas. Que qualquer pessoa que está à tua volta possa olhar para você e ver Jesus Cristo em tua vida. Hoje é dia desse resgate da identidade. E se você está passando por alguma coisa, você pode ter certeza hoje, pode orar e depois você vem conversar comigo. Você pode estar vivendo algum tormento, que você escolheu temer e não viveu o amor. Pode subir monte de joelho, não tem nada contra, é muito bom. Pode beber óleo ungido, fazer campanha, mas enquanto você não se abrir para amar, você não será aperfeiçoado em todas as áreas da tua vida. Coloque-se de pé no nome de Jesus.